Olá, uma boa noite para você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, rádio, TV, internet, em todo o Brasil, também, claro, pela América Latina, Estados Unidos. E um grande abraço muito especial sempre aos nossos amigos portugueses que acompanham a Canção Nova direto de Fátima, Lisboa, Porto, Santa Maria da Feira, enfim, de toda essa nossa Portugal e a partir de Portugal, Europa e Norte da África. Um grande abraço. Semanalmente, o nosso encontro e nós aqui já estamos às vésperas, não é? Desse grande acontecimento, esse encontro mundial da juventude com o Papa Francisco, que vai acontecer no Rio de Janeiro. E durante esses dias, você tem reparado aí ao longo da nossa programação, mas também nos vários estados brasileiros, onde ocorre a chamada Semana Missionária. Então, sobre a Semana Missionária, sobre essa Jornada Mundial da Juventude, sobre este evento que vai com certeza impactar a fé dos jovens e da nossa população como um todo, é o que nós vamos conversar nesta noite. Estamos falando aqui direto dos nossos estúdios, aqui na capital mineira, estamos na Avenida Isabel Bueno, número 400, aqui no Jaraguá. E aqui, claro, nosso querido Frei Antônio Moser, doutor em teologia e também diretor-presidente da editora Voz. Boa noite, Frei Moser. Muito boa noite, Padre Hamilton. Como é bom a gente estar aqui às vésperas dessa jornada mundial e falando de um tema, agora sim, cheio de fé. Isso mesmo, Frei. E nós temos a alegria de receber aqui novamente no nosso programa o Dom João Justino, ele que é um dos bispos auxiliares aqui da Arquidiocese de Belo Horizonte e também o responsável da comissão que organiza essa semana missionária aqui na capital mineira. Dom João, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Boa noite. Boa noite, Padre Hamilton. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de mais uma vez estar participando do programa Em Pauta. Tá certo. E nós vamos então acompanhar a nossa matéria inicial para a gente ter sempre aquela panorâmica, não é? Do tema que nós vamos debater nessa noite. Acompanhe, por favor. Já está chegando a 13ª Jornada Mundial da Juventude, que acontece no Rio de Janeiro. 23 de julho, está quase tudo preparado para o grande evento. A cidade maravilhosa está na expectativa pela chegada do Papa Francisco. Ide e fazei discípulos entre todas as nações. Com este lema, a Jornada Mundial tem como objetivo dar testemunho de uma igreja viva e em constante renovação. A finalidade da JMJ 2013 é dar a conhecer a todos os jovens do mundo a mensagem de Cristo. Mas é verdade também que, através deles, mostrar o rosto jovem de Cristo ao mundo. 13ª Jornada Mundial da Juventude. Mais um show ou manifestação de fé? No Em Pauta desta noite. Pois é, tá aí para você ter uma noção do tema dessa noite, não é? Que já está aí mexendo com os corações, especialmente da nossa juventude e também, claro, da juventude que virá ao nosso país. E aqui, como a Canção Nova tem o seu sinal internacional, você de outro país que nos acompanha, quer seja de língua portuguesa ou de outras línguas, venha. Nós estamos muito preparados para recebê-los e, ao mesmo tempo, cheios de alegria para, claro, abraçar você e com o Papa celebrarmos essa Jornada Mundial da Juventude. Dom Justino, que pouco a pouco foi se tornando uma realidade, né? Aquilo que parecia ser um sonho, não é? Depois do anúncio do Papa até então Papa Bento XVI, agora o nosso querido Papa Emérito, aquilo foi se tornando pouco a pouco realidade e agora já estamos às portas, não é isso? Exatamente. Na próxima semana estamos então realizando, todos participando da Jornada Mundial da Juventude Rio 2013, com a presença do Papa Francisco, presença tão esperada e que motivou tantos a se organizarem para estar no Rio de Janeiro, participando da Jornada Mundial da Juventude. Agora, Dom Justino, como é que nasceu esse desejo e, mais do que isso, foi, como eu falei, se tornando realidade essa Jornada Mundial no Brasil, o que já era um sonho antigo, não é? Mas dá para a gente aqui partilhar com os amigos que nos acompanham um pouco como é que foi brotando isso no coração dos nossos bispos brasileiros, claro, com a bênção, com a permissão, com o aval do Santo Padre, que é ele normalmente quem convoca as próximas jornadas. Mas assim, o que foi concorrendo
para que o Brasil se tornasse sede dessa jornada, dessa 13ª jornada? Certamente vários elementos, eu destacaria alguns. O primeiro deles é exatamente o fato de o Brasil ser uma nação com essa expressão católica muito viva, de participação na igreja, nas comunidades, nos movimentos, nas pastorais, nas novas comunidades. E um país com uma juventude católica muito expressiva. Nós temos, inclusive, na Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, nos últimos anos, um empenho em reunir, agregar as muitas e diferentes experiências de trabalho de evangelização com a juventude, naquilo que a conferência chamou de setor juventude. Perfeito. Foi nascendo, então, nesses diferentes grupos que trabalham com juventude, como desejo da própria juventude, a possibilidade de pedir ao Santo Padre que uma jornada mundial da juventude, uma edição da jornada, fosse no Brasil. Isso aconteceu de modo direto quando, em 2007, Papa Bento XVI veio ao Brasil para a abertura da Conferência de Aparecida e encontrou-se com os jovens no estádio do Pacaembu, em São Paulo. Eu estava lá e me recordo que os jovens e Dom Eduardo Pinheiro, que apresentou ao Santo Padre o pedido de que contemplasse o nosso país, escolhendo o Brasil como sede de uma Jornada Mundial da Juventude. Pois é, e esse sonho agora se torna realidade. Primoso, e interessante que essas jornadas, a gente foi verificando aí ao longo da história recente das mesmas, uma evolução. Na verdade, começa-se com uma reunião de 500 mil, que não é pouca coisa, obviamente, mas já chegamos aí quase em 4 milhões e até uma boa expectativa de que o Brasil possa ou alcançar esse número ou, quem sabe, até superar. Mas, de qualquer forma, como é que se explica, Frei Antônio Moser, um pouco essa bonita atração dos jovens pela pessoa, pela figura do Papa, que hoje é Francisco? Antes era Bento XVI e anterior, claro, o grande Papa João Paulo II. Eu começaria não colocando tanta força na figura do Papa, mas na jornada. Vamos dizer, a intuição que o Papa João Paulo II teve, de convocar a primeira jornada lá em Roma, foi uma intuição realmente, uma inspiração divina. Não é? Os jovens, tantos jovens pelo mundo afora, todo mundo diz que jovem não quer mais nada com a igreja, com fé, etc. Então foi uma grande inspiração. Então eu diria, há já um apelo na juventude de fazer parte de uma experiência diferente daquela cotidiana, de ir à sua igreja, à sua paróquia, por mais que goste, mas então vai ser num outro país, e assim foi também vai ser em relação ao Brasil. Não é? No tocante à figura do nosso Papa, agora Francisco, não é? Evidentemente que só o sorriso dele na primeira aparição, a maneira como ele se colocou, não é? Pedindo a bênção do povo, ele conquistou o coração de todo mundo. Eu tenho certeza de que ele será um fator importante nessa jornada, embora não seja o único. Vamos supor que ele não viesse por qualquer motivo, não é por isso que a jornada não iria acontecer, mas não teria a vibração que vai ter. E o que realmente atrai na figura dele, ao menos pelo que a gente pode perceber até agora, todo mundo elogia, etc., a simplicidade. A simplicidade, quer dizer, ele vem assim todo despojado, anda todo despojado, tantos gestos naquela quinta-feira santa de lavar os pés lá naquele presídio, em Roma. Exato. Sim. Depois o fato de dispensar grandes guarda-costas, coisa que valha. Quer dizer, uma pessoa que conquista pela simplicidade. Traduzindo, ele se fez franciscano, deixou de ser jesuíta e é franciscano. É franciscano. Não, no bom sentido da palavra, escolheu esse nome e também, no fundo, como lema, vai, reconstrói a minha igreja, quer estar mais próximo do povo, não é? Ele quer estar mais próximo dos pobres e, nesse sentido, o Brasil tem muito a dizer para ele. Porque, por mais que se faça propaganda, nós continuamos sendo um país com um grande número de pobres e de miseráveis. Não é? É que parece que alguns não querem ver, usam óculos escuros, mas na realidade temos graves problemas sociais. Isso para o Papa, o nosso Papa Francisco, certamente vai ser um motivo assim de muita, eu diria, muita apelo para ele, para vir e para
dar aquela mensagem. Tanto é que o Santo Padre vai, inclusive, num dos seus discursos ou visitas, vai proferir uma bênção, uma fala, enfim, exatamente numa das favelas do Rio de Janeiro, uma comunidade bastante significativa, muito carente. Não tem medo de ir à favela. Exatamente, aliás, como fez muito tempo atrás o saudoso Papa João Paulo II, né? Indo exatamente no Morro do Vidigal. Nós vamos falar ao longo do nosso programa ainda sobre como é que se realiza a Jornada Mundial, o que acontece nesse encontro com o Papa, é muito interessante, né? As celebrações, as catequeses, as confissões, etc., porque é interessante para você que talvez não seja muito de igreja, que esteja nos acompanhando, você perceba bem o que é isso. Você fala, mas é só um encontro do Papa com os jovens? Não, mas como é que acontece esse encontro? O Dom João Justino vai nos ajudar, e muito, mas eu gostaria, Dom João, antes de continuarmos aqui a nossa primeira parte do programa, colher do senhor, porque a gente nem teve a oportunidade de conversar num outro momento, mas qual foi a impressão da eleição do Papa Bento para o senhor? O Frei já deu aqui alguns indicativos, né, do que acha que será o norte do Papa, a característica. O que chamou mais a atenção do senhor na eleição de Cardeal Bergoglio, agora Papa Francisco? O que o senhor acha que com ele, como é que nós vamos caminhar um pouco daqui para frente? Sim, as impressões foram as mais positivas. Frei Moser já destacou o momento inicial em que ele aparece no balcão, né? Todos estávamos aguardando, né? Quem é o Papa naquela quarta-feira, 13 de março. E então, sem dúvida, a escolha do nome, ao pedido de que o povo rezasse por ele, mas na sequência das falas, nos pronunciamentos, nós temos encontrado na figura de Francisco uma pessoa com a palavra direta, e isso acredito que tem contribuído muito do ponto de vista da comunicação do sucessor de Pedro, né, do bispo de Roma, do nosso Papa, como aquele que se dirige ao povo católico e às outras pessoas do mundo inteiro. E a sua fala tem sido muito interessante nesse sentido. Uma palavra clara, direta, muito coerente, e isso desperta a atenção das pessoas. Recentemente, encontrando-se, certamente muitos viram, com os alunos jesuítas, de colégios, de escolas dos jesuítas, na Itália, ele dispensou o discurso, né, diz abertamente, eu preparei 5 páginas aqui, mas vamos deixar de lado, eu vou fazer um resumo e depois abro espaço para as perguntas. E o que nós vimos foram crianças pequenas se dirigindo ao Santo Padre, colocando as perguntas simples, né? Uma criança perguntou, o senhor tem amigos? Eles têm vindo visitá-lo? Então, essa simplicidade, essa humanidade que ele tem manifestado, conquista o coração de muitos. E nesse sentido, então, quais são as expectativas para a chegada do Papa? Claro, como o Frei disse, a Jornada Mundial é um evento que cresceu muito, ela pode até ocorrer sem a pessoa do Santo Padre, mas a gente sabe, cá para nós, que sem a presença do Papa fica muito, não diria sem graça, talvez um pouco sem mesmo, talvez a palavra seja brilho mesmo, porque há uma singularidade na pessoa do sucessor de São Pedro, né? Então, nesse sentido, qual é a sua expectativa como bispo, como padre, né? como religioso, como cristãos, para a vinda do Papa, a primeira, não é no país estrangeiro? A minha expectativa é exatamente essa, o que o Papa vai nos dizer. É a primeira vez que ele vai dirigir suas palavras, suas pregações, suas reflexões a nós brasileiros. Embora tenhamos aqui um número grande de peregrinos que já estão inclusive entre nós, muitos deles, milhares deles, mas qual vai ser a palavra que o Papa vai nos dizer nesta terra, né, que ele conhece, é nosso vizinho, conhece a tradição latino-americana, enfim, a minha expectativa é essa. Certamente ela seria simplificada se disséssemos assim, é ver o Papa. Não basta vê-lo, é preciso que nesses dias, na próxima semana, estejamos todos bem atentos ao que ele vai nos dizer, porque a sua palavra alimenta não só a reflexão, mas alimenta a nossa vida de fé, sem dúvida,
é uma palavra que vem confirmar-nos na fé. E, aliás, nós estamos no ano da fé, né? Decretado pelo nosso agora emérito Papa Bento XVI, mas quer dizer, um momento absolutamente propício para falar da fé, né? E escutá-lo. Justino, será que a gente pode enriquecer um pouquinho a sua brilhante colocação? Além das palavras, eu vou observar os gestos, porque ele fala com o rosto, com as mãos, aqueles gestos inesperados, você entende? Isso realmente é algo de impactante, não é? Verdade, sem diminuir a importância dos discursos, claro, mas eu digo os gestos, a maneira como ele vai andar, a maneira como ele vai cumprimentar o povo, tudo isso vai ser muito significativo. E, aliás, diga-se de passagem, esses gestos foram sempre surpreendentes nos últimos meses, né? Sempre. Descendo do Papa Móvel, abraçando as crianças, os enfermos, o gesto de ir à prisão, enfim. Já é um pontificado com muitas palavras importantes, porque o Papa, a gente percebe, é um Papa frasista, não é? Para a imprensa isso é ótimo, né? Porque você já tem logo uma frase de efeito. Então, Papa frasista, mas por outro lado carregado de gestos, né? E essa coragem de se deixar interrogar por meninos jesuítas. Isso é um gesto muito significativo. Podiam fazer uma pergunta que ia embaraçá-lo, né? Olha, sem dúvida. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo, você não saia daí não, só estamos começando o nosso programa. Vamos ainda conversar sobre, eminentemente, a Semana Missionária, que Dom João Justino está trabalhando e fortemente aqui na capital mineira, mas também saber como anda sobre isso em todas as cidades brasileiras e, claro, também conversar sobre essa jornada mundial, o seu significado, o legado, se queremos usar essa palavra, que ela pretende deixar para a juventude, para o nosso país, enfim, como vai se desenrolar, tem muita coisa ainda para a gente conversar, tá certo? Rápido intervalo e já já estaremos de volta.